Glória a Deus, bom dia, paz do Senhor Jesus. Como estamos nesse dia, 18 de maio, quarta-feira, né? Vou compartilhar com vocês uma mensagem do dia, um maná, né? Que esse maná dessa mensagem divina, venha sobre nós para nos fortalecer, né? Nos encher de poder, de força sobrenatural, né? Que o Espírito Santo venha fortalecer o nosso espírito com poder, que ele venha fortalecer o nosso espírito com poder, com unção, com fruto do Espírito, com fruto da luz, porque nós estamos precisando. Desde de manhã eu tô assim, Pai, me ajuda, porque eu tô precisando da força, mas da força do Senhor, né? Não é da força de alimentos, não é da força de pessoa, é do Senhor. E isso eu só consigo através da palavra. E eu já orei hoje, mas eu preciso passar isso, porque eu estou sentindo que tem pessoas que precisam também. Não sou eu. Amém? Usa-me, capacita-me, Senhor, que eu seja aqui um instrumento do Senhor, um canal do Senhor. Venha revestir-me de poder, de força, em nome do Senhor Jesus. Esvazia-me de mim mesma. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. Lava-me com teu sangue. Usa-me aos lábios e minhas cordas vocais como instrumento do Senhor. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor, Pai. Crucifica o meu ego, as minhas vaidades, a minha carne. E que eu seja porta-voz do Senhor, em nome de Jesus. E a pessoa que vai ouvir, que o Senhor abra os ouvidos espirituais, a visão espiritual. Amém? Jesus, Tu és o Senhor do nosso coração, Efésios 1:18. Ilumina os olhos do nosso coração. Ilumina para sabermos a Tua vontade, o Teu querer, para cumprirmos o Teu chamado. E, Senhor, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, pois almejamos e precisamos do Espírito de sabedoria, o Espírito de Sua presença, o Espírito de revelação, para alcançarmos o conhecimento do Senhor, ou seja, toda a ciência da mente de Deus. Jesus, Tu és o Senhor do nosso coração. Nós Te convidamos para cumprir esse senhorio aqui. A boca fala o que o coração está cheio. Que nós venhamos a partir de hoje falar Jesus. Amém? A boca tem um poder sobre a vida e a morte. Que nós venhamos falar vida, Jesus. Que Jesus é a fonte de vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor venha nos revestir com a Tua armadura espiritual, Senhor. Nos fortalecer no Senhor e na Sua força, no Seu poder. Que o Senhor é o nosso escudo, fica entre nós e as pessoas, entre nós e as circunstâncias. Em nome de Jesus. E vamos para a mensagem. A mensagem está em Jó. O Senhor não me deu essa mensagem hoje. O Senhor me deu essa mensagem em 22 de abril. Mas hoje que Ele falou para eu dividir com vocês. Tá? Quase um mês depois. Jó, capítulo 23, versículo 10. E a parte do versículo que eu vou dividir é: Ele sabe o meu caminho. Ele sabe o seu caminho, irmão e irmã. Todavia, Ele conhece bem o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Mas eu quero ler o versículo todo. Todavia Ele conhece bem o caminho por onde passam meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. Glória a Deus. Primeiro, antes da palavra revelada, vamos falar sobre esse versículo, vamos falar sobre esse capítulo. Jó anseia por falar com Deus. Eu anseio por falar com Deus todos os dias da minha vida. É a primeira coisa que eu faço quando acordo. Na verdade, eu acordo, eu abro os olhos e falo: Senhor, bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu falo isso todos os dias. Vou ao banheiro com os olhos fechados, continuo meditando com o Senhor, sento na cama de volta e abro a Bíblia. Todos os dias. É meu alimento. E ali eu começo a orar e vou
alimentando fisicamente junto, porque eu tenho hipoglicemia, e vou alimentando a palavra todos os dias, porque eu anseio por falar com Deus. E Deus conversa comigo pelas Escrituras, desde que eu converti. Quando eu converti Jesus, eu converti com o próprio Jesus, eu já dei esse testemunho. E Jesus falou que as minhas respostas, a minha libertação, a minha cura, tudo estava do meu lado. Aonde? Na palavra. E hoje, quando eu estava orando, todos os dias eu oro, vários versículos de Efésios, já comentei com vocês. E um dos versículos e capítulos de Efésios que eu oro, capítulo 5, caminhando no amor fraternal, caminhando na luz, caminhando na minha vida conjugal. E um dos versículos fala assim, a fim de santificá-la, a igreja. Ou seja, nós somos a igreja. Então, maridos, cada um de vós amai vossas esposas, assim como Cristo amou sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificar, tendo-a purificado como lavada a água por meio da palavra. Então eu peço isso a Deus todo dia, Pai, que o Senhor, que eu venha ser apresentado ao Senhor como igreja, a mim mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Ou seja, isso não é assim, num piscar de olhos. É um processo diário. Eu caio aqui, eu erro aqui, aí o Espírito Santo cutuca, ó, cerrou, ó, a palavra aqui para me purificar. Então, esse lavar de água por meio da palavra é um processo o quê? Diário, constante. Eu preciso da palavra. Então eu peço isso todos os dias ao Senhor. Então, vamos lá. Vamos lá que eu vou falar sobre isso agora. Então, diferente, amados, do que a maioria das pessoas possam imaginar, diferente do que a maioria das pessoas imaginam, não é o ser humano que busca servir a Deus. Não é servir a Deus e alimentar-se da sua palavra. Ao contrário, é Deus quem toma a iniciativa de acordar quem Ele mesmo já escolheu para ser salvo. Eu sou a prova viva disso. Deus sabe achar o homem e revelar-se a ele. Isso é maravilhoso. Quando eu oro, Efésios também, eu amo as cartas de Efésios por isso, porque lá tem tanto ensinamento, tanta revelação de tudo isso. 4, que é o título, é a unidade da igreja, capítulo 4, versículo 1 ao 3, eu suplico ao Espírito Santo todo dia, Pai, ajude-nos a andar como devemos, porque não é fácil. E a gente tem que andar de acordo com a ajuda do Espírito Santo. Se a gente andar pelo nosso próprio eu e ego, a gente cai. Pela carne, a gente cai. Então aqui no capítulo 4 eu peço, Senhor, eu suplico que eu ande do modo digno para com o chamado que eu recebi. Qual que é esse modo? No fruto do Espírito, com mansidão, com humildade. Humildade é a gente submeter ao Senhor, ao Santo Espírito e às pessoas, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor fraterno, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito, o vinho da paz. Então aqui eu aprendo, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus nos resgatou primeiro para um novo e maravilhoso relacionamento com Ele. Amém? É o Senhor que nos resgatou. É o Senhor que nos chamou primeiro. Amém? Então, Deus sabe achar o homem. Deus sabe revelar-se. Quando eu oro Efésios, capítulo 1, versículo 17, pedindo todos os dias, Pai, me dá o Espírito de sabedoria. É a presença dele, o Espírito de revelação, para ele revelar a mim. Onde que ele revela? Através da palavra. Não é a pessoa humana que descobre a Deus. É o contrário. Portanto, Deus entende perfeitamente o homem, inclusive, amados, o mais íntimo de seu coração. Mas o homem não consegue compreender a Deus além daquilo que o próprio Senhor lhe revela e permite saber. Por isso que lá em Efésios, capítulo 3, quando eu oro do 14, versículo 14 ao 20, que eu falo Jesus, versículo 17,
O Senhor habita no meu coração. Amém? Enche-nos da tua plenitude, para que nós venhamos conhecer o teu amor, que nós venhamos ter o conhecimento do teu amor, porque o teu amor, ele ultrapassa, o conhecimento do teu amor ultrapassa o humano, porque o amor humano, o conhecimento humano, ele é limitado. Então, quando a gente pede, né, para o Senhor Jesus, dai-nos o conhecimento para conhecermos a largura, na altura, na profundidade, no comprimento, é porque o nosso conhecimento, ele é limitado, mas o Senhor não, é ilimitado. É o que está falando aqui, amém? Então Deus entende o homem, o íntimo do seu coração, mas o homem não consegue compreender a Deus além daquilo que o Senhor lhe permite e revele, e lhe revela permitir saber. Amém? Deus é imutável, Deus é soberano, ou seja, Deus é onipotente, onisciente, onipotente, ele é todo poderoso, onisciente, ele sonda as mentes e os corações, onipresente, ele está em todos os lugares, mediante o seu poder. O que quer dizer isso, Lude? Nesse contexto aqui, ele cumpre todas as suas vontades e determinações ao longo do tempo e do espaço por todo o universo. Segundo, há um plano, queridos, traçado e sendo efetivado por Deus para esse mundo. Efésios, depois vocês podem ler lá, capítulo 1, versículo 11. Terceiro, há um plano com todos os seus alvos, estratégias, recursos e cronogramas. Anotem os versículos Números 11, 23, Jó 37, 16, Jó 42, versículo 2, Salmo 33, versículo 9, Salmo 104, versículo 42, Provérbios 3, versículo 19. Quarto, Deus é o único que pode definir precisamente o que é pecado. É só Deus. Nós temos que parar com esse dedo. Quando você faz assim, tem 3 para você. As pessoas têm que parar com essa mania de julgar as outras. Sabe? Deus condena. Da mesma maneira que você julga, você será julgado. Procure orar mais. Hoje eu li lá em Efésios capítulo 18 que fala: tenha sabedoria para ouvir e sabedoria para responder. A pessoa precipitada ao falar, ela traz dissensões. O que é isso? Separações, confusões, brigas, porque ela é precipitada para irar, ela é precipitada para brigar, porque ela não tem sabedoria para ouvir, para perguntar, sabe? Ela não ora antes de falar as coisas. A pessoa que não anda no fruto do Espírito, o que é fruto do Espírito? É mansidão. Então a pessoa que ela é dominada pelo Espírito, anda no Espírito, ela anda em mansidão. A pessoa que foi convertida em Cristo, ela mudou a natureza dela, a essência dela. Ela anda no fruto do Espírito. Ela é mansa. Então, antes dela irar, tá lá em Provérbios isso hoje, esses dias eu estudei isso. Ela vai ter o que? Sabedoria para ouvir, ou seja, a presença de Deus para ouvir e a presença de Deus para responder. Ela vai ser tardia para irar, porque ela vai ouvir e ela vai esperar para responder. Ela não vai responder irada, porque quem ira é Satanás. Quem ira é Satanás. Deus fala: seja tardio para irar. Amém? Ah, Lourdes, mas se de repente eu irar de uma vez ou outra, exemplo, em 4 anos eu iro, em 1 ano eu iro, pode acontecer. Isso é normal para o cristão. Aí você pede perdão, você ora, porque às vezes você está num dia ruim, às vezes você está chateada, às vezes alguém te humilhou, às vezes alguma coisa aconteceu, às vezes você, né? Deus entende isso. Agora você todos os dias ser assim, dizer: ah, eu sou cristão, tem alguma coisa errada acontecendo. Precisamos rever o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada.
né? Então, Deus é o único que pode definir precisamente o que é pecado. Não somos nós. Amém? E dentro desse contexto, que Deus é o único que pode definir precisamente o que é pecado, há uma abominação contra sua pessoa e palavra. É pecado para Deus. Deuteronômio 25:16, Salmos 5, versículo 4, Provérbios 15, versículo 9, Jeremias 44, versículo 4. B. É um perigo mortal para o ser humano. Outras definições de pecado. Números 32, versículo 23, Deuteronômio 29, 18, João 5, versículo 2, Efésios 5, versículo 6. C. Letra C. É Deus o único que tem o plano eficaz e eterno para salvar a humanidade. Sim, através de quem? De Jesus Cristo. Ele é o juiz supremo. Atos 4, versículo 12. E já o provou 2 vezes. A. Antes do dilúvio, com Gênesis 3,15, em Gênesis 3,15. E B. No tempo dos patriarcas, na verdade foi mais vezes. Gênesis 12, versículo 3. E nos dias de Moisés, vários versículos, na época de reis, no tempo de Isaías e em nossos dias, mediante a fé sincera e exclusiva na pessoa e obra de Jesus Cristo. Quando eu falo 2 vezes, é várias vezes no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento, 2 vezes. Várias oportunidades no Velho, para o povo de Israel, e uma vez no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, que é agora, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Ele conhece bem o caminho, que é uma vez Jesus. Encerrou a questão, né? Vamos lá. Cristão, crente, que gloriosa segurança. Esse seu caminho, Jesus. Talvez torcido, talvez misterioso, talvez emaranhado. Esse caminho de provação e lágrimas, ele o conhece. Ele conhece. A fornalha aquecida 7 vezes. Quem acendeu? Ele. Ele foi lá. Ele acendeu. Ele aumentou. Há um guia todo-poderoso conhecendo e dirigindo os nossos passos. E eu falo, Pai, submeta os meus passos ao Senhor, e Provérbios nos ensina, submeta os teus passos ao Senhor, que você vai ter vitória. Mas quando você não submete, com certeza você terá a morte, e a morte será eterna. Então o guia todo-poderoso conhecendo e dirigindo os nossos passos, seja às águas amargas de Mara, seja ao gozo e refrigério de Elim, você terá vitória. Aquele caminho escuro para os egípcios tem o seu pilar de nuvem de dia, trazendo refrigério, trazendo a sombra, o frescor, para não serem submetidos àquele calor escaldante, e fogo à noite para Israel, para trazer luz, trazer aconchego, para trazer o calor, para esquentar, para não sentirem frios, para eles sentirem aquele calor de Deus, amém? Proteção, amém? Deus é assim conosco, amados. A fornalha é quente, mas não somente podemos confiar na mão que a acendeu, como também estarmos seguros de que o fogo está aceso, não para consumir, não para dilacerarmos, para sermos dilacerados, mas para nos refinar, para sermos refinados. Amém? Certo de que, terminando o processo de refinamento, não mais cedo e não mais tarde, mas no tempo oportuno de Deus, Ele tira para fora o seu povo como ouro, como Ele fez com aqueles 3 homens, lá naquela passagem de Daniel. Quem já leu? E quando o rei olhou lá para dentro, não tinha 3 homens, tinha 4, porque Jesus estava com eles lá dentro. É assim em nossas vidas. A gente não passa sozinho pelo fogo. Jesus passa conosco.
Quando os seus pensam que ele não está tão perto, muitas vezes ele está ainda mais perto. Acabei de dar um exemplo de Daniel. Eles estavam lá dentro da fornalha, lá dentro. O rei olhou e falou, mas não tem 3 homens, tem 4. Quando a gente pensa que ele não está tão perto, é porque ele está agarrado a nós. Então, diante de uma circunstância, você fala, nossa, não tem mais jeito, não pensa assim não, você pensa assim, nossa, se aconteceu de estar agora nesse ponto, é porque Deus está me carregando no colo agora. Você vira para o inimigo e fala, você está pensando que eu perdi? É porque agora o meu Deus está me carregando no colo. Não perdi, não. Eu falei isso agora em janeiro, fevereiro, março. E eu continuo falando. Tá chegando à beira do abismo? Então agora eu vou voar sobre o abismo, porque ele vai fazer eu voar. E dou gargalhadas bem alegres para o inimigo. Será, queridos, que nós conhecemos a visita? Será que você conhece a visita em seu quarto? Já com os primeiros raios da manhã dele? Daquele que é mais fulgente do que o esplendor do sol? Eu costumava, quando eu estava convertendo, sentir a presença na cama. A cama afundava assim. Eu falei, ele chegou. Será? E conhecemos um olhar cheio de compaixão que nos acompanha por todo o dia e sabe o nosso caminho? Será? Clame, busque. Em vez de você ficar murmurando, troque por louvor. Na hora que vier na sua boca palavras de xingamento, de murmuração, busque Ele. Esses dias, com o coração às vezes querendo ficar aflito por causa de preocupações, eu começava, Deus, eu quero você. Amém? Eu começava a orar no Espírito e chamá-lo. Agradecer. Antes mesmo da bênção chegar. O mundo, com seu vocabulário frio, na hora da adversidade, fala de providência. A vontade da providência, os golpes da providência. Providência? O que é isso? Por que destronar a sua soberania na terra de um Deus que vive e governa? Por que substituir um Jeová pessoal, operante, controlador, por uma abstração inanimada e fúnebre? Se encarássemos as grandes provações como Jó fazia, isso tornaria o sofrimento suportável nas horas de dor mais profunda, quando toda a esperança terrena se desvanecia a seus pés. Ele viu a mão divina e não outra. Ele viu aquela mão através das espadas dos sabeus, ele a viu através do fogo, ele a viu através do temporal, ele a viu através do terrível silêncio de sua casa saqueada. Eu vi a mão de Deus. Quando eu internei, Deus me falou, filha, fica firme. Fica firme na sua fé, fica firme na palavra. Porque Satanás, como Jó, vai tentar colocar a mão em todas as áreas da sua vida para você blasfemar. Como fez com Jó. Fique firme. Porque eu estou contigo. E Ele está. E eu vou te dar vitória. Então, eu encaro as provações como Jó. Amém? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, vendo a Deus em tudo, sua fé alcançou o clímax. Quando este príncipe do deserto, uma vez poderoso, sentou-se sobre a cinza e disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Quando você estuda o livro de Jó todo, e tem um livro que eu li, que eu já até mostrei, chama Não Mais Eu, Mas Cristo em Mim. O nosso livro é maravilhoso, de Jó.
conta a história de Jó, sobre um outro olhar. É o olhar de você esvaziar de si mesmo. É quando você acha que você conhece demais a Deus e você não conhece. É quando você tem um ego grande demais e tem que esvaziar para deixar Jesus entrar e dirigir a sua vida. Então, ainda vendo a Deus em tudo, sua fé alcançou o clímax quando este príncipe do deserto, uma vez poderoso, que ele se achava poderoso, ele tinha um ego grande, ele se achava poderoso, perfeito, ele achava que não errava, sentou-se sobre a cinza e disse: ainda que ele me mate, nele esperarei, porque eu não sou nada, eu sou pó, eu dependo dele. Jó achava que conhecia Deus, mas não conhecia. Então ele submeteu a Deus, foi pro pó, se humilhou diante de Deus. E aí realmente ele começou a ver a Deus. Amém? Então o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi assim que Jó respondeu. Para tudo aquilo, as provações que Jó estava passando. Tudo que estava tirando dele, foi Deus que deu. E ele falou: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em vez de ele murmurar, ele começou a louvar. Glória a Deus. E dentro desse contexto, dentro dessa prova, vinha pessoas, né? Os 3 amigos dele, para ficar ainda sendo, fazendo parte da prova do Senhor. Para, né, compor toda essa tribulação, essa prova que Jó estava passando. Não vou entrar nessa parte agora. O que importa é, ele sabe o meu caminho. A mensagem de hoje é essa. Ele sabe o meu caminho. Ele sabe. Glória a Deus. Eu fico por aqui. Um beijo fraterno, um abraço grande. Deus abençoe e até breve.